William Stoner entrou na Universidade do Missouri como calouro no ano de 1910, com a idade de 19 anos. 8 anos depois, no auge da Primeira Guerra Mundial, recebeu o diploma de doutorado e assumiu um cargo na mesma universidade, onde lecionou até sua morte, em 1956. Nunca subiu na carreira acima da posição de professor assistente, e poucos estudantes se lembravam dele com alguma nitidez após terem cursado suas disciplinas. Quando morreu, seus colegas doaram à biblioteca da universidade um manuscrito medieval em sua memória. Esse manuscrito ainda pode ser encontrado no acervo de livros raros, com a seguinte inscrição: doado à biblioteca da Universidade do Missouri em memória de William Stoner, departamento de inglês, por seus colegas. John Williams Stoner, um clássico da literatura norte-americana, que eu recomendo fortemente. Agora, se você está interessado numa história mirabolante, cheia de reviravoltas e revelações, este livro não é para você. O que vocês têm que saber da história do protagonista, do William Stoner, eu contei. Já foi narrado aqui. Ele entrou na universidade, formou-se na universidade, doutorou-se na universidade, tornou-se professor dessa universidade, trabalhou nela durante décadas, sem almejar grandes cargos, fazendo a sua ocupação de pesquisador e professor. Faleceu e foi homenageado pelos colegas com um manuscrito medieval que tem ali uma lembrança, uma nota em referência a ele, e ponto final. Apenas isso. É óbvio que ao longo de um livro de mais de 300 páginas você vai ter uma série de elementos que vão rechear essa narrativa, é claro. Suas relações pessoais, suas relações com os colegas, pequenas intrigas do mundo universitário. Agora, o enredo principal está dado aqui. Ou seja, o que sustenta toda essa narrativa não é seu enredo, a sua história, mas o personagem. O protagonista é uma grande figura da literatura, né, e sustenta incrivelmente essas 300 páginas, com muita vigor, com muita força. Isso por quê? Porque nem todas as histórias, nem todas as narrativas, elas são calcadas em eventos necessariamente. Muitas vezes existe a narrativa chamada sem história, como Assis Brasil se refere. Mas essa narrativa sem história, ela tem que ter um sustentáculo. E esse sustentáculo é exatamente o personagem. As figuras que agem dentro daquela narrativa. E isso pode parecer inusitado, mas não é. Você pode perceber que grandes histórias da literatura, grandes enredos, grandes livros, são exatamente assim. São calcados não no que conta, mas em quem está vivendo aquilo que é contado. Alguns exemplos. Podemos pegar Mr. Dalloway, da Virginia Woolf, ou mesmo As Ondas, né? Que tem um aspecto alegórico, né, sobre a vida. Né? Cada capítulo é um desdobrar da vida. Você não vai encontrar aqui uma história cheia de desdobramentos e revelações. Não. Você vai encontrar aqui uma reflexão sobre os personagens que são descritos, que são desenvolvidos na narrativa. De uma maneira, de certa forma, prosaica, tendo isso como o seu objetivo. Vocês podem pegar como exemplo, inclusive, um clássico da literatura russa, né? Crime e Castigo. Desafio. Pensem aí na cena que os marcou em Crime e Castigo. Vai lá. Tempo. Deu? Olha, eu tenho quase certeza que praticamente todos vocês falaram da cena do assassinato, né, da idosa. Essa é a cena, né, que seria o auge, né, da narrativa de Crime e Castigo, no que ele teria de impactante. Agora, pense no restante da história. Ela se passa em delegacias, com depoimentos, né, coisas burocráticas, repartições públicas, em quartos de universitários, repúblicas, em que há muito diálogo, né? É verdade?
Ou seja, mesmo esse livro, mesmo esse clássico, né, ele é calcado fundamentalmente em como esse protagonista, como personagem principal, ele lida com um fato impactante que aconteceu. Ou seja, uma parte do enredo leva aquele fato impactante e a partir dali o que nós temos que lidar é com o mundo interior do personagem, que domina toda a narrativa. Talvez um dos grandes mestres contemporâneos desse livro que não tem história, talvez seja o escritor Milan Kundera. Estou aqui com os seus dois romances mais bem trabalhados, seus dois livros principais, que é o A Imortalidade, que é o meu preferido, e o famosíssimo e muito bom A Insustentável Leveza do Ser. Se vocês pegarem as narrativas desses dois livros, e sobretudo da Insustentável, que é com certeza a mais conhecida, vocês vão ver que existe ali toda uma discussão política, um pano de fundo, né, em que se discute a questão da ocupação soviética, tal, a questão da cortina de ferro, a primavera de Praga. Existe isso. Agora, a vida dos personagens, embora sejam impactadas por esses eventos, elas acontecem a partir de elementos quase que cotidianos, né? Ou seja, não existe grandes acontecimentos na vida deles, a não ser o que teria acontecido de uma maneira mais ou menos geral ali naquela sociedade, né? Porém, o que torna esse livro inesquecível, o que nos faz sempre lembrar da Insustentável Leveza do Ser, são seus personagens. Quem se esquece da Sabina depois de ler? Quem se esquece do Tomás? Quem se esquece da Teresa? Quem não se reconheceu em algum deles? Isso e a maneira como o Kundera vai intercalando esses elementos de construção de personagem com reflexões praticamente ensaísticas. Agora, toda a narrativa, o livro, ele é completamente dominado pelos personagens, certo? E essa questão do personagem é tão importante que muitas vezes é ele que define o seu gosto pelo livro. Vejamos aqui uma fala, né, um trechinho do que o Assis Brasil escreveu no livro Escrever Ficção, um manual de criação literária, uma obra que tem nos acompanhado aqui no nosso curso. Página 33. Tenho certeza, contudo, de que você começou a ler vários romances que abandonou, depois de 20 páginas. E uma das causas deve ser a desconfiança. Não acredito em nada disso que estou lendo. Nada faz sentido. Alto lá! Não é do romance que você duvida. É o personagem que não convence. Exatamente. Fortalecendo o argumento, a reflexão do Assis Brasil, eu estou aqui com o mestre Antônio Cândido. No seu ensaio, no seu texto, publicado no livro A Personagem de Ficção. Página 54. Não espanta, portanto, que a personagem pareça o que há de mais vivo no romance. É que a leitura deste depende basicamente da aceitação da verdade da personagem por parte do leitor. Tanto assim que nós perdoamos os mais graves defeitos de enredo e de ideia aos grandes criadores de personagens. Exatamente. Nesse sentido, nós podemos dizer que existem fundamentalmente dois grandes tipos de personagens. Eles foram, de certa forma, estabelecidos ali pelo Ian Foster no livro Aspectos do Romance, que é uma obra de 1927. Ele é o autor de Passagem para a Índia. Que personagens são esses? Que tipos são esses? Primeiro, é o personagem plano. Né? Plano. É um personagem que ele é dominado por uma ideia única. Ele representa muitas vezes um grupo, né? Uma parcela da população que quer ser representado por aquela narrativa, que aparece aquela narrativa, e ele é fundamentalmente bidimensional. O que acontece nele em termos de enredo é que, da maneira que ele apareceu no enredo,
é basicamente a maneira como ele vai terminar o enredo. Ele não se desenvolve, pelo menos não de uma maneira perceptível ou profunda. Ou seja, ele começa de um jeito e termina basicamente do mesmo jeito, fazendo com que a sua função na história seja a de representar essa ideia ou esse grupo no qual ele está espelhado. Qual que é o inverso disso? O inverso disso é o personagem redondo, que ele é, por definição, multifacetado, ele é cheio de contradições e o mais importante, ele muda, ele gira ao longo da narrativa. Ou seja, esse tipo de personagem ele começa de um jeito, acontece o enredo, acontece as peripécias, ou acontece uma mudança interior nesse personagem e ele vai externar essas mudanças ao longo do final, ao longo do enredo, né, e até chegar ao final e no caso a conclusão. A conclusão pode ser inclusive essas mudanças. Podemos ver alguns exemplos disso, desses personagens que são redondos, multifacetados, cheios de nuances. Grande Gatsby, né, que ele é uma figura misteriosa ali no começo do livro, e quanto mais nós vamos conhecendo, né, ele deixa de ser esse milionário estranho e isolado que ninguém conhece muito bem, apesar de ele dar muitas festas, né, e ele se torna a coisa do bom canalha, né, o homem que ele quis fazer fortuna por conta do amor. Ou seja, tudo que ele realizou de negativo foi na cabeça dele para alcançar um objetivo que seria positivo. O Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes, que ele é um romântico rude, né? Ele começa o livro como uma figura quase que selvagem, né? Quase que um menino lobo, né? E ao longo do livro ele se torna um homem sofisticado, maduro, porém extremamente rude. Aquela selvageria que ele tinha no começo do livro ainda se mantém, só que polida, né, por elementos de experiência que ele adquiriu em uma parte do enredo que nós não acompanhamos. Nós sabemos que ele desaparece numa parte da narrativa e retorna anos depois, completamente modificado. Mas esse tempo que matura a ideia de que aquele personagem tornou-se diferente, né? Tornou-se uma outra coisa, né? E que mesmo no período que nós o acompanhamos, ele se modifica a partir de algumas relações que se estabelecem ali com os outros personagens, mas sempre de uma maneira muito interior. Então nós o encaramos, né, como quase que uma figura a ser decifrada. O tempo todo, Heathcliff é isso que representa a sua força. Mesmo o nosso Bentinho do Dom Casmurro, né, que ele começa aquele garoto tímido, né, muito fraco, né, e ele se torna um homem que não é exatamente, vamos dizer assim, um grande modelo de virtude, de virilidade, mas ele tem a sua posição social ali que garante para ele, né, todas as benesses sociais e tudo mais. E cada vez, quanto mais o enredo se desenvolve, ele mostra que ele é fundamentalmente um ciumento passivo, né? Ele tem as suas desconfianças, mas ele nunca externa aquilo de uma maneira vigorosa, né? Ou seja, aquele menino fraco, ele se torna um homem carcomido. E ao final da narrativa ele é exatamente isso, que a única forma que ele tem de exorcizar os fantasmas do passado é escrevendo aquela história pelo seu ponto de vista, né, a perspectiva que ele tem daquela narrativa, para, livre disso, finalmente se dedicar ao prosaico que ele tanto gosta, né, que é a história dos subúrbios. E nós podemos dar até exemplos até mais bobos, até mais simples, né, mas que demonstram como que é interessante essa ideia de você mostrar esse personagem muito facetado. Peguemos, por exemplo, no cinema, né, o Indiana Jones, né, que ele é aquela figura aventureira, né, com muita força ali e tal, mas de repente ele demonstra um medo de cobra, sendo que ele está na floresta quase que o tempo todo, lidando com animais peçonhentos, assim. Como que ele tem esse medo de cobra? É uma coisa inusitada. E mais do que isso, por exemplo, as passagens em que ele é mostrado lecionando. Ele é um professor universitário, ele é um acadêmico, ele é um erudito, né? Então na prática ele tem praticamente duas vidas, né?
pegando o exemplo de figura cinematográfica, é bastante interessante, né? Esse exemplo. Agora, para que isso tudo funcione, você tem que ter em mente uma coisa. Quando você criar o seu personagem, o mais importante é você ter em mente que ele deve ser uma figura que não representa apenas uma categoria. Como Foster demonstrou muito bem aqui, ele tem que ser multifacetado. O Máximo Gorki, no livro Como Aprendi a Escrever, ele diz o seguinte: a arte da criação literária, a arte de criar personagens e tipos, exige imaginação e intuição, habilidade de compor coisas da própria mente. Quando o escritor descreve um comerciante, um funcionário ou um trabalhador conhecido por ele, faz simplesmente uma imagem mais ou menos justa de um indivíduo. Porém, essa imagem será uma simples fotografia sem nenhuma significação socialmente educativa e contribuirá muito pouco em profundidade e amplitude para o nosso conhecimento da vida e dos homens. Contudo, se um escritor for capaz de extrair de 20, 50 ou 100 comerciantes, funcionários, trabalhadores os traços, os hábitos, os gostos, gestos, crenças e moldes característicos típicos dessa classe, e se puder dar vida a esses traços em um só comerciante, funcionário ou trabalhador, terá criado um tipo e sua obra será uma obra de arte. Por que, na minha opinião, o Máximo Gorki fracassou? Porque ele está construindo um personagem com fins didáticos. E quando você inicia um projeto de arte querendo ensinar alguma coisa e não trabalhando fundamentalmente com um aspecto estético, você pode cair em muitas armadilhas. E qual armadilha principal é essa? Esse comerciante que o Máximo Gorki vai desenvolver aqui, segundo a proposta dele, que eu acho equivocada, ele vai parecer que só vai ter vida quando tiver algo a ensinar. E esse é o maior erro na criação de personagens. Anotem isso. Quando você colocar o seu personagem em cena, ele tem que parecer que veio de outro lugar. Que ele entrou em cena como uma coisa natural. Que ele não estava se preparando para entrar em cena. Mas ele veio de outro lugar, entrou em cena, realizou a sua atuação ali e saiu para outro lugar. Se parecer que ele só está vivo naquele momento, você errou no tom. Pense, por exemplo, numa cena de novela. É muito constrangedor, né, quando um mau ator ele entra em cena e claramente está preparado ali apenas para recitar o texto. Né? Parece que ele não tem uma vida pregressa, parece que ele não existiu antes daquele momento. No teatro isso é muito evidente também, dependendo da atuação dos atores. Você até sente que aquele ator estava ali esperando na coxia. Pensando na ficção, no personagem escrito em narrativas, em contos, em novelas, em romances, essa preocupação fica até mais redobrada, porque se o seu personagem parece que saiu de uma caixinha toda perfumada, né, e está vestido de maneira perfeita, está se portando de maneira perfeita, está quase como um ideal de alguma coisa, esse personagem ele é falho, ele é bidimensional. Você não vai acreditar em sua existência, em sua força. O que vai acontecer? O seu leitor vai abandonar a sua narrativa. Por quê? Porque o personagem não convence. Por quê? Porque o seu personagem ele tem que ter um problema. E esse problema ele não tem que estar presente apenas quando ele está em cena. Esse problema tem que segui-lo, né, de uma maneira quase que constante. Ele tem que fazer com que sinta-se o peso desse problema. E como que você faz isso? A partir de uma noção de arco dramático. O que é o arco dramático? O arco dramático é o que acontece com o personagem do começo da narrativa até o fim. Eu vou dar um exemplo aqui de um arco dramático que eu gosto muito e, no caso, é o meu preferido do livro Grande Sertão Veredas, do mestre Guimarães Rosa. Nós sabemos que o protagonista é o Reobaldo, né? Tem toda aquela intriga aí, com jagunços, a questão da Idiadorim, né? Que é uma mulher que se veste de homem. Então tem toda aquela os desdobramentos que isso gera, tal. Agora, um arco que me interessa muito é o do Zebedel. Por quê? Tentem me acompanhar.
O Zé Bebel, ele é uma figura que ele entra como soldado, como um oficial, os soldados que estão ali caçando os jagunços, né? Os sertanejos, né? E ele se interessa em aprender, porque ele tem pretensões políticas. Ele quer subir na carreira, tal. O que acontece? Aquele soldado torna-se aluno de Riobaldo, que é uma figura mais intelectualizada naquele ambiente rude. O que acontece? Riobaldo abandona esse emprego em que ele está ensinando, né, educando o Zé Bebel, né, e ele entra pro grupo, né, ali dos jagunços, né. Zé Bebel se torna inimigo dele. Então, portanto, eles estão em lados opostos agora. Depois de um confronto particularmente violento que acontece ali, o Zé Bebel ele é capturado, né, e ele se torna prisioneiro do Riobaldo. Tem o julgamento do Zé Bebel, ele é exilado, né, e desaparece da narrativa durante um longo tempo, né. Depois ele retorna como líder do bando. Aquele mesmo bando que o Zé Bebel combatia, ele agora é o líder, tendo Riobaldo como o seu subordinado. Aí Riobaldo tem a sua grande transformação, né? Ele se torna o Tatarana, né? Ele se torna aquela figura amedrentadora, mais depois do pacto, né? Ele depõe o Zé Bebel e ele se torna o líder. Então ele exila novamente Zé Bebel. E acontece todo o desenrolar do livro, né? Quando há o confronto final ali, tal. E o Riobaldo, agora fora da sua função de jagunço, ele toma o Zé Bebel como o seu confidente, que é para quem ele contaria uma parte da narrativa, que é exatamente a história de Grande Sertão Veredas. Perceber o arco? Ele começa com uma coisa, ele se torna outra, dentro daquele mesmo elemento ele se modifica, né? Torna-se outra ainda, desaparece, retorna lá na frente, né? Depois volta a desaparecer e no final ele ressurge como uma figura que vai ajudar a contar aquela história. Isso é um arco interessantíssimo, sobretudo considerando que o Zé Bebel ele é um coadjuvante. E isso é um cuidado que você tem que ter quando você for construir o seu personagem. Você tem que cercá-lo de coadjuvantes, né, com muita força. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa. Não superpovoe a sua narrativa. Se você vai colocar alguém em cena, você precisa saber por que aquela pessoa vai estar em cena, por que aquele personagem vai ter que estar em cena, né? Se você ficar colocando figuras, você não vai ter controle sobre esses personagens, eles vão inflacionar o seu enredo. E o que vai acontecer? Você vai perder o controle da própria narrativa. E uma coisa fundamental, se você colocou um personagem em cena, ele não pode desaparecer do nada. Ele não tem que ter apenas uma função para cumprir ali, né, e depois desaparecer. A não ser que ele seja uma figura circunstancial, por exemplo. Vamos supor que seu personagem pare em um posto de gasolina. Então ele é atendido ali por um frentista. Esse frentista não tem que aparecer mais. Não necessariamente. Agora, se tem alguém dentro do carro com o seu protagonista e foi conversando com ele ao longo da viagem, essa figura tem que ter, né, um papel na narrativa. Ou ele só vai servir para que o protagonista converse? Não. Então, portanto, se você colocou uma figura de coadjuvante no seu enredo, né, ele tem que acompanhar o protagonista de alguma forma. Ou seja, você tem que dar um destino para ele, mesmo que seja a morte no meio da narrativa, ou então você dá a entender que a pessoa desapareceu, ou que cumpriu a sua função narrativa ali e não existe mais uma necessidade dela, né? Mas você fecha ali, não deixa pontas soltas, ninguém vai se perguntar, cadê fulano, cadê ciclano, né? Isso é fundamental, tá? Ou seja, quando você colocar alguém em cena, saiba quem é e por que essa figura está ali. Um exemplo clássico dessa preocupação, e talvez eu diria até exagerada, é como Humberto Eco fez quando ele compôs o Nome da Rosa. Ele conta no manuscrito, no pós-escrito ao Nome da Rosa, que ele construiu uma ficha para cada um dos monges que aparecia ali. Ou seja, naquela abadia, naquele mosteiro, tinha centenas de monges. Nós não conhecemos todos.
né? Nós conhecemos os principais, aqueles que vão ser assassinados, aqueles que circundam os protagonistas e tal. Agora, Humberto Eco conhecia todos, a sua história, a sua trajetória, a sua aparência física. Consta que havia até mesmo desenhos desses personagens e tal. Isso é um exagero? Talvez. Talvez seja. Agora, não deixa de ser uma boa ferramenta. Por que você não faz fichas desses personagens? Quase como uma espécie de RPG. O Role Play Games, né? Aqueles jogos que estão em evidência já tem algum tempo aí, em que você cria personagem e faz as narrativas a partir da criação desse personagem. Quando você for fazer uma obra de ficção, você pode seguir também essa diretriz, né? Vai te ajudar a ter uma noção de com quem que você está trabalhando. Por exemplo, você desenvolve o personagem, você pensa no nome desse personagem. Dar nomes é uma coisa muito importante. Esse nome não pode ser aleatório, né? Tem alguns autores que gostam de dizer que o primeiro nome que veio à cabeça ele colocou. Muitas vezes isso não é verdade, mas me parece que muitas vezes é, né? Tem uma história clássica que o Ian Fleming, né, o autor do James Bond, ele foi batizar o seu personagem protagonista. Ele não sabia que nome dar, então ele pegou um livro que estava lendo no momento ali, que é sobre observação de pássaros, né? Então ele pegou o nome do autor ali, James Bond. Ele pegou James Bond. Está lá. Os pássaros das Índias Ocidentais, salvo engano. Ficou imortalizado. Mas a impressão que eu tenho é que se exige alguma coisa. Muitas vezes o nome pode ser um elemento simbólico também, né? Em muitos romances você consegue ter chaves interpretativas a partir do nome que foram dados para os personagens. Mesmo que sejam até brincadeiras internas dentro da narrativa. Eu fiz isso, por exemplo, no meu romance Fogo de Junho. Agora, é importante você saber qual é o passado desse personagem, passado imediato que seja, né? Quais são as suas relações familiares, seu trabalho, né? Se ele tem algum trauma, e esse trauma é importante, ele deve transparecer na narrativa de alguma maneira. Quer dizer, fazendo esse background, né, você vai ter uma figura muito mais crível, muito mais tridimensional, que não vai ter aqueles problemas do personagem plano. Ele não vai ser apenas a representação de uma ideia, de um conceito, de uma classe, como propõe o Máximo Gorki. Agora, isso não vale, o que eu vou falar não vale para um romance de estudo do personagem ou um romance de dramático, não. Mas se você está trabalhando com gêneros, com literatura de gênero, em que a coisa da peripécia, da aventura é importante, é fundamental você ter um antagonista forte. O seu protagonista tem que ser forte em qualquer situação. Agora, se o antagonista desse personagem não for forte, a trama tende a naufragar. Pode ficar um pouco perigosa ali, escorregadia. Mas isso funciona basicamente, é necessário basicamente em romances policiais, em romances de aventura, eventualmente em uma história romântica em que existe ali uma escolha a ser feita. Então, quer dizer, se for muito evidente qual que é o certo, qual que é o personagem que deve ser escolhido como par romântico, não tem muita graça. Então, você tem que dotar de iguais qualidades os dois lados, né? Tanto o protagonista quanto o antagonista. E falando em protagonista, não necessariamente o enredo deve ou precisa ser narrado pelo ponto de vista do protagonista. O protagonista pode estar sendo observado por alguém. Tem alguns exemplos bem interessantes sobre isso. Por exemplo, Dr. Faust, em seus 2 volumes, do Thomas Mann, o protagonista ele é observado por um amigo, né? O Adrian Leverkuhn, ele é observado pelo Sereno Zeitblum, e é pelo ponto de vista desse amigo, dessa figura próxima, que nós conhecemos a trajetória dessa figura emblemática, dessa figura espetacular. Ou seja, o ponto de vista é filtrado, né? Então, quer dizer, qualquer eventual erro de perspectiva pode ser justificado exatamente por essa ideia de que o olhar é enviesado. Um exemplo muito interessante
com relação a isso está no livro que ele é até injustiçado, eu acho que ele merece mais atenção do que tem, do Espartaco, do Howard First. Cada capítulo do livro trata de um tipo de relação que o Espartaco tem, né? Com o seu interesse romântico, com um amigo, com o general que está combatendo, né? O Espartaco, aquele gladiador famoso, né, da grande revolta de escravos em Roma, né? Ou seja, ele é o protagonista e está em todas as narrações, porém nunca pelo mesmo ponto de vista. É uma maneira muito interessante de se apresentar o personagem, que, como falei, não precisa ser sempre o centro das atenções e nem mesmo a figura que está narrando em primeira pessoa. De forma alguma. Só que essa ideia de narrativa, se a melhor narrativa é em primeira ou terceira, quais são os problemas de um, qual o problema de outro, tal, nós veremos numa outra aula. Porque agora eu quero ler o restante da história de Stoner. Por quê? O que nós conhecemos é um resumo, mas a vida é muito mais.